Salve galera, bem-vindos a mais um Guerreiro CV, eu sou Fábio Ribeiro e hoje vamos falar de The Complete Cyberforce Volume 1, obra em inglês lançada em agosto de 2022. São 664 páginas em papel couché e capa dura. Contém Cyberforce Zero, a primeira minissérie Teen Man of War 1 a 4, o crossover com Wildcats Skyler Distinct, que reúne as edições de Wildcats 5 e 7, Cyberforce Volume 2 1 a 13, Origins Cyblade, Origins Striker e Cyberforce Anual. Histórias escritas por Mark Silvestre, Eric Silvestre, Walt Simonson, Chris Claremont, David Wall e ilustrados por Mark Silvestre, Walt Simonson, Michael Turner, Joey Benitez, entre outros. Bom, vamos lá. Quem curte Image do seu início? Bom, eu curto, né? Acho que dá pra ver aqui. Coloquei algumas edições clássicas para ornamentar. E vou falar. Chegou essa belezinha aqui parruda, que encadena as primeiras 24 histórias da equipe dos heróis ciborgues, criadas por Mark Silvestre, seja no título próprio ou em participações em outros títulos da Image. E se liga na sinopse, que tá lá no site da Amazon. Volte ao começo para comemorar o 30º aniversário da Top Cow e Image. A Top Cow orgulhosamente apresenta as histórias originais que lançaram a série, coletando as primeiras histórias da Cyberforce Teen of Manowar. Os fãs podem rever a introdução de personagens como Velocity, Ripclaw, Hatchwave, Cyblade, Starker, Impact e Ballistic no mundo dos quadrinhos com arte do brilhante Mark Silvestre. Tudo isso e muito mais, maravilhosamente renderizado e reunido nesse primeiro volume de edição Absolute. Primeira vez reimpresso desde 92. O que não é verdade, pois já teve encadernados fininhos com as primeiras edições de Cyberforce em 93, que é o primeiro encadernado, e o crossover com Wildcats, que foi encadernado em 2007. Eu tenho ambos, né? Então dizer que nunca foi reimpresso desde 92 já é uma mentirinha. Mas enfim, o lance aqui é comentar no encadernado, que eu peguei numa promoção que saiu por pouco mais de R$50. Uma pichincha. E é óbvio que eu tinha que pegar esse volume por razões de nostalgia, e não pela qualidade em si. No Brasil, a série foi publicada aqui em revista própria, da editora Globo, com delay de 4 anos, a partir de 96, e muito aguardada pelos fãs brasileiros, principalmente após a estratégia da editora Globo de primeiro introduzir a versão nacional da revista Wizard, na sua melhor versão, mas que era um grande panfleto de propaganda para os títulos Image que a Globo havia negociado. Cyberforce, Strike Force, Wildcats e Gen 13. E no ano seguinte o Witchblade, trazendo tudo no formato americano, papel couché e a tal colorização por computador, disputando as bancas com os formatinhos da Abril em papel jornal, que davam seus primeiros sinais de desgaste. Mas Cyberforce durou somente 15 edições, pouco mais de um ano, e depois nunca mais no Brasil. Sendo assim, esse encadenado tem algumas edições inéditas no Brasil. Então já tá valendo. Além do preço, é óbvio. Para começar, primeiro precisamos entender quem é Mark Silvestre e que tipo de revolução nos quadrinhos a Image e seus selos proporcionaram a partir da sua estreia em 1992. Para mim, e talvez para o mundo, Mark Silvestre surgiu desenhando as páginas de X-Men 218 de 87, que aqui no Brasil saiu no formatinho dos X-Men número 86, só em 91. Mas óbvio que ele teve uma carreira pregressa na DC e na Marvel, que eu não saberia reconhecer de cabeça. De relevante, só a belíssima Graphic Marvel A Vingança do Monolito Vivo, originalmente de 85, e que só percebi que era dele quando eu fiz essa pesquisa. Silvestre encerrou sua passagem nos Mutantes 2 anos depois, em Uncanny X-Men 261, de 89, e em 90 partiu para a revista solo do Wolverine, ficando até sair da Marvel para fundar a Image. E sua passagem no título está sendo republicada no Brasil agora, na coleção Saga de Wolverine. Então vamos começar com a polêmica. Mark Silvestre nunca foi um dos meus artistas favoritos. Ele chegou aos X-Men depois de um run longo do Romita Jr., que até ele assumir, alguns desenhistas que eu adoro fizeram algumas poucas histórias, como Barry Windsor Smith e Alan Davis, fora os anuais de Arthur Adams. Então logo, a arte dele era menos interessante para mim do que esses possíveis substitutos. Torci o nariz mesmo, em detrimento dos meus favoritos. Mark Silvestre me lembrava um misto de John Buscema com Mike Mignola, muito mais focado em luz e sombras do que em anatomia musculosa e trajes vibrantes, que seria a próxima onda. Não que eu achasse Silvestre péssimo, eu que não sabia apreciar, raras vezes, sua narrativa e enquadramento, tanto que eu desprezava totalmente a revista do Wolverine por causa dele. Sim, pode me julgar. Hoje, relendo a primeira edição da saga do Wolverine, eu vou me redimir. Para azar dele, o desenhista Jim Lee assumiu a revista dos X-Men, depois que ele saiu, conseguindo o inimaginável,
deixar os mutantes ainda mais dinâmicos e populares em um design e estilo que ditaria os rumos do mercado por toda a década de 90, praticamente. E com um pé no estilo mais antiquado, sabe-se lá por que ele foi convidado para se juntar aos astros que modernizaram as revistas da Marvel para fundar a Image Comics. E é óbvio, ele aceitou e correu atrás para ficar mais parecido com seus pares, ou pelo menos com Jim Lee, o maior astro dos 7 fundadores. E meus amigos, no final dos anos 80 existia um brinquedo chamado Vira Monstro, Vira Herói, onde você montava templates de partes de uma figura humanoide, cabeça, tronco, pernas, e com a combinação dessas partes, a criança criava ou desenhava um personagem original. E essa era a fórmula dos criadores da Image, quando fundaram a sua editora, dividindo em selos próprios para cada sócio. E a Top Cow era o nome do selo de Silvestre. Logo, Jim Lee, Rob Liefeld, Mark Silvestre e Will Portacio criaram super equipes baseadas nos X-Men, cada um à sua maneira. E assim surgiu a Cyberforce, além dos Wildcats, o Inga Blood, o White Wolves, etc. E como eu prefiro gibi de equipes do que de herói solo, nem preciso dizer que eu fui um verme adolescente que foi fisgado logo de cara. E a Cyberforce nada mais era do que o molde dos X-Men misturados com Cable, todos os estereótipos com parte do corpo metálico, afinal, conceitualmente, eles eram meio ciborgues. Era o template mais manjado de todos, o líder ético, o militar, o selvagem com garras, o fortão boa praça, a garota fatal sexy e a menina novata. Todos bidimensionais, com um único propósito na vida, se vingar da corporação Cyberdata, que os transformou em ciborgues para dominar o mundo, até eles se rebelarem e travavam uma luta eterna contra os seus algozes. Foi o que deu. Como desenhistas, sabiam criar designs arrojados, mas não manjavam nada de roteiro, de motivação, de diálogos e principalmente de caracterização de personagem. A equipe simplesmente não tinha vida pessoal. Aliás, eles sequer tinham identidade secreta ou aparência para que isso fosse possível. E caracterização era um fator tão apaixonante nos X-Men, mas seus ex-desenhistas se esqueceram disso, ou não se importavam no começo das suas próprias revistas. Afinal, os fãs compravam. Eu, inclusive. Jim Lee ainda correu atrás de roteiristas experientes para mascarar a falta de criatividade e fazer arcos. Mark Silvestre não, exceto 2 edições pontuais. Por mérito da arte, que era impressionante, todo jovem aspirante a desenhista achava possível criar seus próprios personagens. Sonhou em trabalhar nos quadrinhos de super-heróis e muitos foram mesmo. Não à toa, tivemos tantos brasileiros surgindo no mercado americano depois da Revolução Image. Além disso, temos o fator colorização para o computador, uma inovação que, aliada às capas metalizadas ou holográficas, se juntava à febre de ter edições número 1, aos montes, fetiche dos colecionadores, fazendo Cyberforce quebrar recordes de venda. Mas verdade seja dita, Silvestre terminou sua arte no estilo Image sem pudor algum, principalmente no erotismo de suas personagens femininas, com o abuso no minimalismo das roupas, no excesso das rachuras e close nas poses e curvas, deixando para trás suas origens e influências em narrativa, luz e sombra. As primeiras edições de Cyberforce venderam bem, assim como de seus pares da Image, mas sem perceber que se canibalizariam, preferiram fazer crossovers entre os seus personagens. Logo de cara, foi a Cyberforce contra o Wildcats, a equipe de Jim Lee, que era exatamente o mesmo template, com mais cores e menos braços mecânicos. Depois, todo o cast na Image fez crossover com outra editora novata, a Valiant. Esse encontro foi chamado de Deathmate, mas pouca gente leu isso. Eu fui um desses. Vez ou outra, algum evento agitava a Image, com outros autores independentes, mas cada selo realizou parcerias de maneira individual. E Silvestre continuou a revista da Cyberforce, além de vários spin-offs, sendo que a partir da edição 18 de janeiro de 96, Brian Hogue assume como co-roteirista e depois segue sozinho até o final do volume 2, na edição 35. A arte, Silvestre já tinha deixado nas mãos de outros desenhistas do estúdio, desde a edição 14, com artistas que viriam ser seus parceiros em títulos novos, como David Finch, e eu comprava as edições americanas nessa fase final, indo além do que foi publicado no Brasil, com arte deslumbrante, mas pouca regularidade, antecipando o cancelamento da revista. E dessas parcerias surgiram sucessos da Top Cow, como Witchblade, The Darkness, Fatum, entre outros, e esses títulos mostravam o interesse de Silvestre além dos super-heróis, explorando ficção científica, fantasia e terror no mundo dos quadrinhos, e que acabaram sendo a prioridade da Top Cow desde então, deixando a revista da Cyberforce de lado. Só em 2006, a Top Cow lança o 3º volume da série, com Cyberforce Zero, trazendo Silvestre no roteiro e arte só nessa edição, já repassando para Ron Marz e Pat Lee nas 6 edições restantes. E em 2009, a Image Comics lançou o crossover especial Image United, que reuniu todos os seus principais personagens e 6 dos 7 fundadores da editora. Mark Silvestre compôs a equipe criativa ao lado de Rob Liefeld, Eric Larsen, Todd McFarlane, Will Portacio e Jim Valentino,
A surpresa da revista ficou pelo fato de que cada personagem foi desenhado pelo seu respectivo criador. E entre 2012 e 2014, a última tentativa de ressuscitar a Cyberforce foi no volume 4, que durou 9 edições com uma equipe criativa desconhecida, onde Silvestre fez apenas capas variantes, mas teve seu nome estampado para atrair os fãs de longa data. Esse é o histórico da Cyberforce, mas paralelamente, muita coisa aconteceu no mercado e com o Marc Silvestre. Lá em 96, após brigas com Rob Liefeld por diversos motivos, como a decisão dele fazer Heróis Renasce para a Marvel, Marc Silvestre saiu da Image, para retornar logo depois, após a expulsão de Liefeld. Curiosamente, pagando a língua, em 97 foi a vez de Silvestre negociar com a Marvel e produzir o crossover Devil's Reign, entre os personagens da Top Cow e da Marvel envolvendo o vilão Mephisto. Em 99 foi a vez da DC fazer crossover com a Top Cow, Batman vs Darkness, e no ano seguinte, Liga da Justiça e Witchblade. Em 2004, Silvestre fez um breve retorno nos quadrinhos da Marvel para desenhar o arco final da série New X-Men, escrita por Grant Morrison, que é tão ruim que muitos fãs duvidam que foi ele mesmo que escreveu, para azar de Silvestre ficar marcado no pior arco do escocês. Em 2004, a segunda leva de crossovers com a Marvel saíram nos especiais Darkness vs Hulk e Witchblade Wolverine. Em 2005, a segunda rotada com a DC, em GLA vs Cyberforce e Darkness vs Superman. E na virada de 2006 para 2007, a terceira rodada com a Marvel, crossovers entre Darkness e Wolverine, Cyberforce X-Men, Witchblade e Punisher e Unholy Union, misturando vários personagens. Depois disso, ficou fazendo trabalhos para a Marvel esporadicamente. Criou capas para a minissérie da Marvel X-Men Deadly Genesis, do Eddie Brubaker e Trevor Hairsine, desenhou a primeira parte do especial Utopião do crossover Uncanny X-Men e Dark Avengers, e em 2017 a DC anunciou uma minissérie em 6 capítulos escrita e desenhada por Marc Silvestre, chamada Batman e The Joker, The Deadly Duel, onde o Homem-Morcego trabalharia em parceria com o Coringa, que só chegou às lojas em 2022. Bom, vamos à edição propriamente dita e ver o que traz de interessante. Bom, vamos lá, a edição, né, propriamente dita. Esse volume parrudão, aqui a capa, contracapa, com o Hip Claw, aqui com suas edições. Foi $49 e quase foi esse preço no Brasil, hein? Não sei como. Enfim, vamos lá. Aqui, capa, contracapa, página de abertura e o sumário tá lá pro fim, né? Eu senti falta. Então temos aqui a edição, a minissérie de apresentação dos personagens, né? Aqui o Silvestre no seu estilão X-Men, né? De fisionomia. Isso aqui me lembra algum daqueles personagens que os X-Men enfrentavam na fase australiana, né? Os bandidos da Cyberdata. Não, esse personagem é demais, o Striker. Tinha 3 braços de um lado só do corpo. Um de um lado e outros 3 do outro. Isso era o que era revolucionário. Tô tentando lembrar o nome dos personagens que eram os vilões dos X-Men na fase australiana. Carniceiros, acho que era isso. Também era esse conceito, né? Ciborgues, robóticos, meio com uma maquiagem. Ou seja, isso demonstra que o Silvestre não tinha projetos de longa data, né? Por exemplo, o McFarlane e o criador do Savage Dragon tinham esse personagem na cabeça desde a sua adolescência. Então eles trouxeram coisas dele. O Marc Silvestre fica mais evidente de que ele não tinha nenhum projeto. Então ele pegou ali tudo que ele estava fazendo nos X-Men, que foi criado uma edição desenhada pelo Walter Simonson, né? Ele escreveu e desenhou logo no seu começo, mas bem pontual, né? Tem aqui a arte do Marc Silvestre, mas com uma arte final diferente. E aqui, né, o interessante que também tem as histórias do White Cat, que é o crossover com o Cyberforce, e as edições da revista do J.D. tinham essa página quádrupla, que também tem aqui nesse Absolute só do White Cats da Panini. Então, essas histórias são publicadas tanto nos encadenados da equipe do Marc Silvestre quanto do Jim Lee. Então a história é intercalada, né? De novo, mais a página quádrupla. E cara, quando a gente era adolescente nos anos 90, isso era maravilhoso. Como
eu já disse, a gente está acostumado com o formatinho da Abril. Só uma capa metalizada, uma capa holográfica já chamava atenção. Formato americano, então, né? Não vou entrar nem nos detalhes que formatinho reduzia texto, até porque texto aqui não é importante, mas foram revistas que vieram originalmente no seu formato americano, e isso marcou a mudança de paradigma brasileiro, né? E para você apreciar a arte, as cores, foi um desmundo, né? Só que ficou só nisso, né? A revolução de gráfica, de impressão, de movimento, de gibi de ação, mas tudo muito oco. A bem da verdade, os personagens da Cyberforce não tem nenhum marcante. O Rip Claw, né, que era um Wolverine indígena com a cara branca, com essas garras. Aliás, o cara de garra do Wildcats tem uma origem comum com o Rip Claw da Cyberforce e uma personagem que parece a Jean Grey, que ela é o... como é que eu vou dizer? O pivô da briga dos dois, né? Ela manipula os dois. Bem básico, né? Idade Mark Silvers, idade Jim Lee. Aliás, alguns personagens do Cyberforce ficam melhor desenhados no traço do Jim Lee, porque, de fato, ele sempre foi o melhor desenhista do set. Isso aí não tem como negar. Mas o Mark Silvers tentou criar várias coisas, foi bem sucedido, né? No já citado Fatum, Darkness, que é a obra-prima dele, né? Criou junto com o Garth Ennis. Uma edição desenhada pelo McFarlane, né? Conseguiu ficar pior. E eu gosto do McFarlane, mas os exageros dele parecendo mais fofinhos aqui não ficou legal, não. Aqui, a citada Origem, né? Um especial da Cyblade, que é a Psylocke da Cyberforce. Uma história de origem dela. Abusos dos fios dentais, né? Anos 90. E essa moda decaiu logo na sequência. Aliás, em 96, né? A Marvel e a DC fizeram um movimento contrário. A DC com o Reino do Amanhã. E em 98, os Vingadores, pela mão de Kurt Busiek e George Pérez, voltaram ao status anterior e começaram a abandonar essa prática de hipersexualização dos personagens, principalmente as femininas. Então, a maioria dessas edições é desenhada pelo Mark Silvers, ele tinha controle. É uma overdose, né, de dentes, garras, armas, cores, espadas, leis. O colosso deles, né? É um colosso cabeludo. Ele não teve nem muito trabalho, né? Porque são todos metálicos. O colosso por si só já é. Não lembro nada da história desse personagem. Aliás, não lembro da história de nenhum. O personagem líder, né? O Hatchwave, aqui no Brasil foi chamado de Thermal. Aqui, ó. O sumário, com as histórias, quem escreveu o quê. Isso era pra estar lá no começo, né? Pra você se localizar. Mas enfim, aqui é a galeria de capas, né? Todas as capas, inclusive do Walter Simonson, né? As capas variantes, porque tá no começo das edições, e aqui são as variantes. Aliás, a Image era campeã de capas alternativas, né? Prática que dura até hoje na Marvel DC. Bom, era isso. Diante desse contexto, é correto afirmar que Mark Silvestre é um garoto da imagem e não dos roteiros. Não soube aproveitar seus personagens, pois não obteve a longevidade nos seus títulos, tal qual o Spawn ou o Savage Dragon, que são publicados até hoje. Provando que seus amigos que permanecem na editora como independentes, mas com regularidade e sem se escorar tanto em crossovers com a Marvel DC, tiveram mais criatividade e um fandom mais fiel. Então é óbvio, Mark Silvestre vai dividir opiniões, sempre como artista, como criador, editor ou prestador de serviço. Mas não dá para elogiar tudo em nome da nostalgia, principalmente falta de criatividade. Mas verdade seja dita, espremendo 37 histórias e crossovers com a Marvel DC, em 2 volumes, fechava tudo sobre a Cyberforce de maneira digna. Difícil seria comprar isso fora de uma promoção pichincha como essa que me fez comprar o volume 1. Mas sempre sou atento ao valor histórico. Bom, por enquanto era isso. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem e não me xinguem os fãs da Image dos anos 90. Porque eu adoro, como vocês podem ver, mesmo reconhecendo seus defeitos. E até o próximo vídeo. Valeu!